Vamos lá, fogarelzinho, pra te contar uma história hoje. Ô, rapá, senta. Rapá, senta aí, cara. Senta aí, cara, pra eu te contar a história do jogo do Senta. Fala, gloriosos! Fala, galera do Resenha! Salve, rapaziada! Estamos aqui com mais Resenha Gloriosa. Hoje um Resenha Gloriosa especial. Vamos falar sobre um jogo histórico, Botafogo e Flamengo, o jogo do Senta, o verdadeiro chororô, de 10 de setembro de 1944, fazendo 75 anos no ano de 2019, que a gente está gravando esse vídeo. Um jogo histórico do clássico de rival, né? Botafogo e Flamengo aqui do Rio de Janeiro. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, porque se você quiser mais vídeos assim falando sobre temas, jogos históricos, você vai deixar aí. Se você quiser que a gente fale sobre o título do Botafogo de 68, você fala aí pra gente, que o futebol não começou nos anos 2000. A gente vai começar falando alguns jogos históricos do Botafogo, ainda mais jogos que marcaram a história. Bom, o jogo do Senta foi o seguinte, como eu falei, no 10 de setembro de 1944, foi em General Severiano. Quando o Botafogo ainda mandava seus jogos lá, né? Nessa época os jogos eram lá, não era no Maracanã ainda. E aí, antes, eu vou dar a escalação do Botafogo, viria a ser o time da Gávea, nosso co-irmão, viria a ser o campeão carioca daquele ano. Mas o que ficou marcado nesse jogo, que a gente vai falar, é que teve algo que foi estranho, bizarro, patético, que o pessoal... Inusitado. Que o Flamengo deixou de jogar o jogo depois de uma parte do segundo tempo, abdicou de jogar o jogo. E aí eu vou dar aqui a escalação do Botafogo pra vocês da época. Goleiro? Essa aqui são os raízes. O goleiro é Ari, aí depois vem Laranjeira, Ladislau, Ivan, Papeti, Negrião, Lula, Geninho, Heleno de Freitas e Valsec e Walter. Olha só, vou falar de novo. Tem dois zagueiros, Laranjeira e Ladislau. Aí depois 3 meias de campo, Ivan, Papeti e Negrião. E depois Lula, Geninho, Heleno de Freitas, Valsequi e Walter no ataque. Ou seja, praticamente uns 5 atacantes, Esse era o esquema 3 da época. meias e 2 zagueiros. Lembrando que naquela época o pessoal não jogava de lateral, não tinha lateral. E um dos primeiros laterais que começou foi Newton Santos. Que era praticamente o quarto zagueiro, começou indo para lateral, começou a ir para ataque. Os zagueiros eram realmente zagueiros. Os zagueiros praticamente não saíam praticamente para defesa. Fala se foi o técnico aí desse time. O técnico desse time foi o Bengala. Opa! Mandamos ver a bengala no bolão. Só não pode falar outra coisa, senão a monetização vai embora. Que delícia! Então, continuando esse jogo do Senta aí, o Claudinho vai falar mais a parte tática agora do jogo do Botafogo, que o grande craque era o Heleno de Freitas, um dos ídolos do Botafogo. Pode falar aí. Fala, galera do Resenha. Antes de tudo, de vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, comenta. Como o Gustavo mesmo falou, né? Nós tínhamos um craque aí chamado Heleno de Freitas. Se vocês quiserem até que a gente faça um vídeo sobre o Heleno, sobre o Garrincha, Zagallo, Newton Santos, só deixar aí que a gente vai, quem sabe mais pra frente... Vai começar a rechear o canal com esses vídeos. Nossa ideia é justamente essa, mas vamos nos atentar ao que é o assunto desse vídeo então, né? Botafogo e Flamengo, um clássico de rivalidade, ó, centenária aí. Primeiro tempo do jogo muito pegado, 2-1 pro Botafogo. O Botafogo marcou um gol com ele, ó, Heleno, rei dos clássicos da época. Isso. E o outro com Valsec. Que era o argentino, né? Parece até nome de italiano. E o Flamengo fez um golzinho lá, né? A princípio tudo indicava que seria um jogo pegado e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Parece que no segundo tempo teve um Botafogo que deslanchou, parece que aconteceu alguma coisa aí, mas eu vou passar pro Edu para falar sobre esse assunto aí. O que tu acha, Edu? Pois é, pensamos, né, que os nossos co-irmãos mulambos fossem até fazer um jogo mais difícil, mas muito pelo contrário, o Botafogo veio muito melhor, né, vendo a fragilidade do seu adversário no segundo tempo e já ampliou para 4-2, mais um gol de Heleno, né, e mais um gol de Walter. Isso. E aí o Botafogo, né, jogando, pressionando. Quando chega aos 31 minutos da segunda etapa, o Geninho, né, ele solta um pombo sem asas. Petardo. Aquele verdadeiro petardo que a bola... Fuzilou. A bola explode no travessão, como os radialistas, né, os locutores esportivos da rádio gostam de falar, né, explode no travessão e cai por detrás da linha do gol. Né? Só que um lance muito rápido, né? Inclusive o zagueiro do Flamengo, junto com o Lula, foram dividir a bola para ver se um tirava, o outro completava, confirmava, né? E acabou tendo essa pequena confusão ali, e o árbitro validou o gol, pois ele realmente confirmou o que tinha acontecido, que era a bola realmente cair de trás da linha. Gol legal, como dizia o nosso amigo
Mário Viana, gol legal! E aí, ampliando o placar para 5-2. Que aí, nesse caso, né, confirmando o chocolate aos 31 minutos do segundo tempo. E aí, os mulambos, né, ficaram cheios de mimimi, né? Não queriam, acharam-se injustiçados, porque já achavam que estavam sendo prejudicados durante toda a partida, aquilo tudo, aquele blá blá blá, aquele mimimi que a gente vê aí nessa... Aquele, ó. É isso aí mesmo, né? Querendo mandar no jogo, ganhar no grito. Ganhar no grito, como sempre, naquela época, né? A gente não tinha emissora para ajudar, não tinha repórter de campo para favorecer, não tinha essas coisas todas. Era realmente jogado no campo. E aí eles, em forma de protesto, os dirigentes disseram que não queriam mais jogar, que queriam tirar o time de campo. Só que tirar o time de campo, né? Os jogadores se recusaram, então o que eles fizeram? Tiveram a ideia de... Bota aí na tela aí pra fazer um negócio aqui, ó. Fogarão, faz aí pra ele, ó. Sentaram em campo. Fizeram a rodinha, sentaram em campo, e aí não pôde dar o reinício da partida, o árbitro precisou aguardar até que a etapa complementar chegasse aos 45 do segundo tempo, ou mais conhecido como 90 minutos de partida, para ele encerrar o jogo. E aí o Botafogo se foi declarado vencedor. Nesse caso aí ainda tiveram muitas situações, muitas discussões, né? Mas realmente a federação confirmou, homologou o resultado. O Botafogo foi realmente digno de receber a vitória. Ele recebeu ali os pontos da partida, que na época a vitória valia 2 pontos. Isso. E o Botafogo conseguiu a vitória e realmente ficou marcado na história como o famoso jogo do Senta. E marcado na mídia, que a gente vai falar, vai estar passando no vídeo, imagens de jornais da época, tirinhas, charges, que foi algo que, como o Campeonato Carioca não era televisionado na época, até mesmo pela tecnologia, passava em rádio, em transmissão nacional, tinha os jornais, Jornal O Globo, fazia, poxa, foi uma zoação do caramba. Porque os dirigentes passavam a semana inteira reclamando, principalmente do Flamengo, falando que não valeu, que não foi gol, mas o árbitro, a torcida, todo mundo viu que realmente foi gol. E muitos disseram na época que por medo de tomar uma goleada histórica, eles acabam sentando em campo. É à toa que a mídia acabou, e o jornal da época falando que virou o jogo do Senta, né? Senão seria mais. E a gente vai fazer pra você, vai indicar um livro muito maneiro que é sobre o jogo do Senta, o verdadeiro chororô, que a gente se inspirou, pegou algumas imagens e também textos para fazer esse vídeo, que é do autor Paulo César Guimarães, jornalista e professor universitário. A gente indica, a gente ainda não tem esse livro, mas pode ter certeza que a gente vai comprar para ler, e também se tiver que fazer um remake sobre esse vídeo, a gente faz um remake para vocês, faz outros dados históricos, outros jogos históricos, outros títulos históricos, times históricos do Botafogo. Se você quiser, você torcedor do Botafogo, você vai aí deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, ou você que quer que a gente fale sobre o tetracampeonato mundial do Botafogo, vocês falam aí que a gente pode fazer um vídeo também sobre também, isso. Quem sabe do único tetracampeão carioca no campo, que é o Botafogo também. Isso, tem várias histórias o único aí, campeão internacional no Maracanã, que é o Botafogo. Isso aí, galera. Você pode comentar aí. Só um recadinho pra galerinha de geração Enzo aí, né? Enzo Valentino. Porque, galera do Resenha, você tá falando de um jogo do Campeonato Carioca de 44, pelo amor de Deus. Meu querido, como fala um saudosíssimo colega nosso aí, o futebol é centenário, já tiveram diversos tipos de campeonatos. Naquela época não tinha campeonato nacional, começou só com o Taça Brasil, Gomes Pedrosa, que precisava do campeão do campeonato estadual para quem sabe jogar um vice. Isso. E naquela época, geralmente, os craques ficavam jogando no eixo do Campeonato Carioca ou do Campeonato Paulista. Lá saiu a maioria dos craques, né? Então que tinha um lá chamado Heleno de Freitas. Isso. Que muitos dizem também que poderia ser até o melhor do mundo na época, né? Isso, top 10 jogadores do Botafogo e da seleção brasileira. Realmente o Heleno foi um jogador diferenciado. É um jogador que ele tinha um ímpeto muito bom para jogar na frente. Personalidade, não tinha medo de cara feia de zagueiro, ele encarava, ele realmente acreditava em todos os lances. E realmente para ele era o seguinte: o meu Botafogo não é lugar de covardes. Era a frase dele. E aí você já via o perfil dele, você já via como é que ele se entregava em campo. Não tinha essa história não. Infelizmente, ele faleceu cedo para a época, né? Mas ele deixou história e ele honrou a camisa do Botafogo enquanto esteve lá. Assim como todo esse time, Heleno que fez muitos gols em cima de clássicos e rivais do Botafogo na época, assim como América e Bangu, São Cristóvão,
que disputavam o Campeonato Carioca, ressaltando que o Claudinho falou que o Campeonato Carioca era um celeiro de craques para a seleção brasileira, e ali dava para formar fácil várias seleções brasileiras ali, que era vários times disputando muito acirrado. É que hoje em dia o pessoal fala muita besteira, que quando a gente tem que, quando a gente teletransporta para o passado, a gente tem que pensar no conceito histórico. Na época o Campeonato Brasileiro, o Carioca não demorava 2 meses, às vezes estendia um ano inteiro, era um campeonato glamouroso e muito competitivo. É como equivalesse de repente um campeonato nacional hoje em dia, Isso. digamos assim, de relevância. É que hoje em dia o Carioca, os regionais não tem tanto isso, mas na época era muito importante. Pensa sim. no contexto da época. Vamos pensar no contexto histórico. Fica a dica aí, e tem um livro aí que o Gustavo Mendes falou, e tamo junto, rapaziada. Faz isso tudo aí, vai no nosso Facebook, nosso Instagram. A gente faz também vários pós-jogos aí, você que chegou por esse vídeo. A gente fala sobre o time atual do Botafogo, sobre notícias, sobre tudo aqui no canal da Resenha Gloriosa. Valeu, falou galera, tamo junto. Até a próxima aí. Fui! Fui! Valeu, rapaziada.